convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 46. Salmo 46. Quando você está alegre, o que você gosta de ler? Ou de ouvir? Ou de cantar? Ou de orar? Sabe aqueles momentos em que você está feliz da vida? Você conseguiu um emprego novo. Você conseguiu uma promoção no emprego, coisa que você sempre quis. Você conseguiu passar na faculdade. Você viu o seu time ganhar. Tem os palmeirenses que estão super felizes, flamenguistas. Quem está triste sou eu, corintiano. Mas você está muito feliz quando seu time ganha. Ou você se casou ou está prestes a se casar, né, Alisson e Laís? Ou o filho nasceu, Juninho e Tiffany, Aaron e Joyce. O que você gosta de ler, ouvir, cantar, orar em momentos alegres? São maravilhosos momentos assim, não são? Mas e em momentos tristes? E em momentos em que as coisas não andam muito bem? O que você gosta de ler? O que você ouve? O que você canta? O que você ora? Quando tudo parece que está dando errado. O que você faz quando está diante de uma tribulação? Ou de várias tribulações? Queridos, o livro dos Salmos foi escrito para responder esse tipo de pergunta. Na leitura dos Salmos nós percebemos que ele contém poesias que podem ser lidas tanto em momentos alegres, mas também poesias que podem ser lidas, cantadas, oradas em momentos tristes. E o Salmo de número 46, ele se encaixa nesse segundo exemplo. Tanto é que há um autor que, ao introduzir o seu comentário sobre o Salmo de número 46, ele diz o seguinte, no título: leia este Salmo quando o seu mundo parecer estar desmoronando. Leia o Salmo 46 quando o seu mundo parecer estar desmoronando. Querido, como está a sua vida hoje? Como está o seu mundo? Seu mundo parece que está desmoronando. São muitas as tribulações, são muitas as angústias, são muitas as adversidades. Se são, esse salmo é para você. Mas talvez o seu momento de vida não seja esse, você não está tão mal assim. Bom, eu te desafio a se aproveitar desse salmo, porque certamente ele vai ser útil um dia. Vamos ler o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus.
Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. O que pode nos trazer esperança em meio às tribulações? Em momentos assim, do que nós mais precisamos nos lembrar, o que nós devemos ler, o que nós devemos ouvir quando o nosso mundo parece estar desmoronando. Esse salmo nos apresenta 3 verdades a se lembrar em meio às tribulações. A primeira verdade é que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Em meio às tribulações, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Olhe comigo novamente os versículos 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Esse salmo foi escrito, talvez na sua Bíblia esteja aí um subtítulo, pelos filhos de Corá, os coraitas. Quem foram esses homens? Eles eram pessoas que serviam no templo de Deus, faziam parte da tribo de Levi, os levitas. E o trabalho dos levitas consistia em basicamente 3 coisas. Primeiro, eles auxiliavam os sacerdotes nos sacrifícios, colocavam a mão na massa ali no sacrifício dos animais. Em segundo lugar, eles zelavam pelas dependências do templo, eles eram o pessoal da faxina no templo. E quando sobrava tempo, eles cantavam. Tá? Então tem muito levita hoje em dia aí que não quer colocar a mão na massa, né? Esses levitas trabalhavam. Eles dirigiam o culto ao Senhor, a parte da música no culto. Os estudiosos acreditam que esse salmo aqui foi escrito logo após um dos eventos mais importantes na história do povo de Deus. Tanto é que essa história é repetida em 3 livros. Em 2 Reis, capítulo 18 e 19, em 2 Crônicas, capítulo 32, e no livro de Isaías, capítulos 36 e 37. Nessas passagens, essas 3 que eu citei aqui, nós lemos a respeito de um conflito que aconteceu por volta do ano 701 a.C. Um conflito entre o rei da Assíria, que era Senaqueribe, e o rei de Judá, que era o rei Ezequias. Nessa ocasião, Senaqueribe, que era o rei da maior e mais cruel nação da época, o maior poderio militar, a nação mais temida, Senaqueribe, ele invadiu Judá e conquistou os vizinhos da cidade de Jerusalém, todos os povos. Judá, perto da Assíria, era isso aqui, uma nação quase que insignificante. E depois de conquistar as nações ao redor, Senaqueribe sitiou Jerusalém para derrubar Jerusalém. Só faltava isso, para que todo o povo de Deus fosse exterminado de uma vez por todas. E o que acontecia num sítio como esse? O inimigo cercava a cidade, os seus portões, as suas saídas, entradas, para impedir que as pessoas saíssem e entrassem na cidade. Então, as pessoas ficavam sem comida, sem bebida, sem água, e elas só tinham uma opção. Se rendiam cedo ou tarde, mas uma hora ou outra eles perderiam a batalha. Então, ou eles se rendiam, ou morreriam de sede e de fome. E essa era a condição do povo de Deus quando esse salmo está sendo descrito para nós. Eles estavam cercados por Senaqueribe, sem possibilidade de fuga, sem auxílio de ninguém, porque as nações vizinhas já foram conquistadas. Eles estão sem mantimentos, eles estão diante de aparentemente uma só saída. A saída é se render ao rei da Assíria. Mas se eles fizessem isso, a sua vida iria mudar de uma vez por todas, eles nunca mais seriam livres. Alguns de Judá seriam torturados, outros seriam mortos,
Alguns seriam humilhados, outros se tornariam escravos, eles não seriam mais donos da sua própria terra, eles teriam que pagar altos impostos a Senaqueribe, e o pior para um judeu, eles não teriam mais a liberdade de cultuar ao Senhor ali no templo. Enfim, se os assírios tiverem êxito nesse sítio, a vida do povo de Deus nunca mais será a mesma. Interessante, porque é exatamente essa a definição que esse salmo dá para a palavra tribulações. Talvez na sua Bíblia esteja traduzido como angústia ou adversidade, no versículo 1. Repare que o salmista, ou os salmistas, eles estão pintando para nós uma imagem de catástrofe. Os versículos 2 e 3, eles descrevem o que são as tribulações que eles estão pensando. A cena é terrível, nós vemos a terra se desfazendo, nós vemos os montes caindo no fundo dos mares, as ondas espumando por cima e todas essas ondas enraivecidas, fazendo com que o chão debaixo dos pés estremeça. Você já experimentou situações assim? Momentos em que o chão parece simplesmente desaparecer bem debaixo dos seus pés. Aquilo que para você era segurança até agora, mas num piscar de olhos, você já não tem mais aquilo. E você fica sem ter onde se apoiar. Você já viveu algo assim? Talvez você esteja vivendo algo assim agora. Momentos como esses têm a capacidade de transformar toda a nossa vida. Depois de coisas como essas, a vida nunca mais se torna a mesma. É o fim do mundo como nós o conhecíamos. As coisas não voltam a ser como eram antes. Nada volta a ser como era antes. Todo o resto da nossa existência vai ser afetada por essa tribulação. Todos aqui já passaram ou vão passar por algo assim. Talvez pode ser um diagnóstico de uma doença grave, talvez incurável, em que o médico te desengana. Talvez é a perda de um ente muito querido e você não sabe como será a vida sem essa pessoa. Um acidente com consequências terríveis. Uma decisão impensada que afetou o resto da tua vida ou vai afetar o resto da tua vida. Uma separação, um divórcio, talvez um abuso, talvez um aborto. Enfim, você percebe que a sua vida nunca mais será a mesma. Mas talvez pode ser até uma coisa boa, mas que te coloca medo sobre o futuro. O seu casamento está chegando, a gente falou sobre isso. Como será a vida depois disso? Nunca mais será a mesma. Uma gravidez, seja essa gravidez desejada ou não desejada, nós teremos um filho, mais um filho. O que fazer? Talvez a mudança para uma nova cidade. Talvez para você tenha sido a conversão a Jesus. Você tinha medo. Talvez você está com medo. O que vai ser agora que eu amo Jesus? Como as coisas serão? Talvez a decisão de ser um discípulo mais comprometido com Jesus e você tem medo do que isso pode te causar. Tribulações nada mais são do que situações que ameaçam a nossa vida da forma com que ela está e propõem uma nova maneira de se viver. Vai ser melhor ou pior, mas de uma coisa nós podemos ter certeza, vai ser diferente. A nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Tribulações são assim. Tribulações abalam o chão onde estamos, tiram esse chão, ameaçam tudo o que antes era sólido, era imutável, era estável. O que nós fazemos em momentos assim? O que fazer em meio às tribulações? O versículo 1 deixou muito claro para nós. Os filhos de Corá estão afirmando, e nós precisamos lembrar, em momentos assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Em meio às tribulações, Deus está pronto para nos socorrer. Deus é refúgio. Essa palavra significa um abrigo, uma proteção em meio a uma tempestade. Deus é fortaleza. Ele não só nos dá firmeza, mas é aquele que nos dá forças para enfrentar a tempestade. Foi exatamente isso o que o rei Ezequias fez quando recebeu a notícia de que Jerusalém estava sitiada. Lá em Isaías capítulo 37, nós lemos que ele se humilha quando ele ouve essa notícia.
Ele reconhece diante de Deus as suas limitações, os seus pecados, ele confessa, ele pede perdão, mas em segundo lugar, ele ora pedindo socorro. Ele reconhece, Deus, só o Senhor pode nos salvar, homem nenhum tem poder de fazer isso. E em terceiro lugar, é impressionante, ele procura o profeta Isaías, porque ele quer ouvir o conselho do Senhor. O que fazer, Senhor, em momentos assim? E sabe o que Isaías disse para o rei? Deixa o seu dedo em Salmo 46, abra rapidamente em Isaías capítulo 37, versículos 5 e 6. Isaías 37, 5 e 6. Isaías 37, versículo 5. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que lhes disse: digam ao rei o seguinte: assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Perceba o que Deus diz para Isaías, em especial no versículo 6. E Isaías diz isso para o rei Ezequias: Ezequias, não tenha medo. Ezequias, não tenha medo, eu vou vencer essa batalha por vocês. Eu vou derrotar o rei da Assíria. Queridos, em meio às tribulações, lembre-se, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Em meio aos terremotos da vida, quando tudo parece perdido, Deus é o único que é o socorro bem presente nas tribulações. Deus é aquela coluna sólida onde nós podemos nos agarrar, mesmo que tudo ao nosso redor pareça estar esfarelando, sumindo, evaporando. Perceba, Deus não nos impede de passar por tribulações, como Ele não impediu Ezequias e o povo de Judá de passar por essa angústia. Mas Deus nos sustenta em meio às tribulações. Nos sustenta para que nós possamos ser capazes de enfrentar as tribulações. Sim, é óbvio que a vida poderá não ser a mesma depois das tribulações, mas Deus nos dará forças para suportar a vida depois das tribulações. Foi isso que Deus fez com Ezequias e o seu povo, e é isso que Deus continua fazendo até hoje. Então, queridos, não precisamos temer. Não precisamos temer. Se nós fazemos parte do povo de Deus, a batalha pertence a Deus. A nós só nos resta pararmos de tentar nos agarrar às coisas ou pessoas desse mundo, que são passageiras, são incertas, e buscar ao Senhor em busca desse socorro, em busca desse refúgio. E a gente pode fazer como Ezequias fez, se humilhar diante de Deus, reconhecendo nossa impotência, confessando os nossos pecados, orando, pedindo socorro que só Ele pode dar, e buscando o conselho dEle, como Ezequias fez. Ir até o profeta, ir até a Escritura, e ouvir: Deus, o que o Senhor tem a dizer para nós, no momento de angústia. Queridos, a primeira verdade a se lembrar em meio às tribulações, é que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Amém? Voltemos para o Salmo 46. A segunda verdade a se lembrar em meio às tribulações é que Deus está conosco. Deus está conosco. Versículos 4 a 7 do Salmo 46 dizem assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz, a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em meio às tribulações, Deus está conosco. Nos tempos do rei Davi, cerca de 300 anos antes que esse salmo foi composto, ele conquistou uma cidadezinha chamada Salém. Depois mudou o nome dessa cidade para Jerusalém.
e enfim tornou Jerusalém a capital do reino de Israel. Jerusalém ficava numa espécie de monte, podemos dizer assim. Ela ficava 800 metros acima do nível do mar, era cercada por diversos vales. O único acesso que você conseguia ter até Jerusalém era por uma estrada ao norte, lá na parte de cima. Por esse motivo, ela oferecia uma forte resistência contra os ataques inimigos. Era difícil tomar Jerusalém. Mas o ponto forte de Jerusalém também se tornava um ponto fraco. Por quê? Ela ficava longe de um rio ou de águas. E por estar acima do nível do mar, não tinha água em Jerusalém. Era necessário que você saísse da cidade e fosse buscar água em um lugar longe de Jerusalém. Essa dificuldade foi experimentada pelo rei Davi, foi experimentada pelo rei Salomão e por todos os outros reis que sucederam esses dois homens, até que Ezequias assumiu o trono. Ezequias herdou o trono do seu pai. O pai de Ezequias foi Acás. E ele não pegou um legado muito legal, não. Acás foi um péssimo rei. Acás foi idólatra, um homem que não temia Deus. E ele facilitou a idolatria em Israel, em Judá. Não só facilitou, mas ele incentivou, criando estátuas, fazendo com que as pessoas se dobrassem aos deuses falsos. E Ezequias observava tudo aquilo. Acás morreu, Ezequias assumiu o trono aos 25 anos de idade. E o que Ezequias fez? Algo completamente diferente do seu pai. Ele temeu ao Senhor. E por temer ao Senhor, Ezequias produziu diversas reformas espirituais em meio ao povo, começando por derrubar aqueles ídolos que seu pai tinha levantado. Ele reacendeu a chama do culto a Deus em Jerusalém. E ele fez diversas melhorias ali na cidade para que todo mundo que quisesse vir cultuar a Deus em Jerusalém conseguiria chegar. E uma das melhorias que Ezequias ofereceu para Jerusalém foi a criação de um complexo sistema subterrâneo de encanamento. E por meio desse sistema de encanamento, ele conseguia puxar a água do rio Gion, que ficava longe da cidade, escondido debaixo da terra, e essas águas passavam por toda a cidade de Jerusalém até chegar no meio da cidade, o tanque de Siloé. Quem lê os evangelhos já ouviu falar desse tanque. Pois bem, foi o Ezequias que conseguiu trazer água para esse tanque. Dessa forma, quem estava na cidade não era obrigado mais a sair para buscar água, a água chegava lá e elas chegavam secretamente, esse é o mais importante. Porque o inimigo não sabia disso. E qualquer um que chegasse e fizesse um cerco em Jerusalém, impedindo que as pessoas entrassem ou saíssem, achava que eles morreriam de sede, mas ele mal sabia que as águas estavam vindo secretamente para nutri-los. E é exatamente isso que os filhos de Corá afirmam nos versículos 4 e 5. Eles basicamente estão dizendo, os assírios nos cercaram, eles acharam que tinham impedido nosso acesso à água, mas eles ignoraram que nós tínhamos águas secretas para nos sustentar a vida. Queridos, Israel era o povo escolhido por Deus na terra, e Jerusalém era considerada a sua cidade, a sua habitação entre os homens, porque lá ficava o templo, lá era onde céus e terra se encontravam, no templo. Por isso os salmistas dizem nesses versículos, que nesta cidade onde o Altíssimo habita, há um rio de águas cristalinas que abastecem o povo continuamente, trazendo alegria para a população. Mesmo que o exército assírio esteja cercando Jerusalém, o povo não vai morrer de fome, o povo não vai morrer de sede, porque Deus está na cidade e Deus não vai permitir que a sua população seja abalada. Mesmo que as nações se enfureçam, eles dizem nos versículos 6 e 7, mesmo que as nações se agitem contra o povo de Deus, Deus está presente entre eles, para dar refúgio para eles e para abalar as estruturas dos inimigos. Queridos, não é verdade que muitas vezes nossas tribulações se parecem com esse cerco a Jerusalém? Pense comigo um pouquinho sobre isso. Nas tribulações parece que
Há um inimigo diante de nós, que ameaça as nossas vidas, que está dedicado a nos fazer definhar, que está em oposição a nós, querendo que morramos de fome, querendo que morramos de sede, caso não nos rendamos a Ele. O que Ele quer é que a gente se renda. Mas quem são os nossos inimigos? Alguns talvez estão pensando aqui, meu inimigo, eu sei quem é, meu patrão. Meu inimigo é meu vizinho. Meu inimigo é aquele parente chato. Ou talvez você esteja pensando, eu acho que o nosso inimigo são os muçulmanos. Talvez os nossos inimigos são os espíritas. São os católicos. Os nossos inimigos são os ateus, os descrentes. Talvez os nossos inimigos sejam os adeptos do movimento LGBTQIA+. Talvez os nossos inimigos sejam as pessoas com opiniões políticas diferentes da nossa. Nesses tempos de política, muita gente considera o outro como inimigo por causa da opinião política. Talvez os nossos inimigos sejam os políticos em si. Talvez os nossos inimigos não sejam essas pessoas, mas sejam os bandidos, os criminosos. Ou, para aqueles mais piedosos, os nossos inimigos são os ímpios dentro da igreja, são os falsos mestres com seus falsos ensinos. Queridos, de fato, pessoas assim, elas podem se tornar uma pedra de tropeço, uma pedra no nosso sapato. Podem nos causar grandes desconfortos, grandes sofrimentos, sim, isso é verdade. Porém, a Bíblia não diz que são eles os nossos reais inimigos. Quem são os nossos reais inimigos? Em resumo, a Escritura apresenta e mostra para nós que temos apenas dois inimigos. O primeiro tipo de inimigo que temos são as forças das trevas. Você lembra de Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta é contra os seres espirituais das trevas. E em outro lugar na Bíblia nós lemos que esses seres espirituais das trevas são comandados pelo príncipe desse mundo, Satanás. Ele sim é o nosso inimigo. Satanás, o diabo, se opõe a Deus e a tudo que Deus faz, então ele se opõe ao povo de Deus, ele quer fazer com que o povo de Deus seja frustrado. É claro que Senaqueribe, ele não sabia disso, mas ele estava sendo usado por Satanás para tentar derrubar Judá. O mesmo acontece hoje com aqueles que se colocam contra o povo de Deus. Pessoas que querem que o povo de Deus caia da sua fé, abandone a sua fé. Mal sabem essas pessoas que estão sendo agentes nas mãos de Satanás. Eles não sabem, mas nós sabemos. Nós sabemos disso. Nós sabemos que eles não são nossos inimigos. O inimigo é quem está por trás, orquestrando todos os pensamentos, as palavras. Então, ao invés de odiar essas pessoas, nós olhamos e podemos olhar para essas pessoas com misericórdia. Olhamos para essas pessoas com amor, porque elas estão cegas. Elas estão perdidas. Mas há um segundo inimigo que nos afronta diariamente. E o segundo tipo de inimigo que a Bíblia apresenta é a morte. A morte. Ela nos assola todos os dias, com ameaças, perigos, acidentes, doenças. E isso tem o potencial de gerar em nós medo. O medo de morrer. O medo de perder alguém que nós amamos. E esse medo pode nos paralisar. Pode nos acovardar. Queridos, nossos reais inimigos não são as pessoas. Nossos reais inimigos são as forças das trevas e a própria morte. E juntos esses inimigos estão dispostos a se utilizar de todas as artimanhas possíveis, até as mais traiçoeiras, para nos fazer fraquejar e especialmente para que abandonemos a fé. Esses inimigos nos cercam, e eles tentam nos encurralar contra a parede, eles querem impedir que fujamos desse cerco, e eles desejam que nós morramos ali, encurralados, sem nenhuma esperança. Mas há algo que esses inimigos ignoram, algo que os filhos de Corá nos lembram muito bem: em meio às tribulações, Deus está conosco.
E o inimigo ignora isso. Mesmo que os inimigos venham a um rio escondido aos olhos do inimigo, um rio que corre em meio ao povo de Deus, um rio que nutre o povo de Deus, mesmo que tudo ao seu redor esteja abalado, esse rio secreto é o que sustenta a vida cristã, mesmo sobre tantos ataques do inimigo. E que rio é esse? O que é que sustenta as nossas vidas em meio às tribulações, senão a presença de Deus? Queridos, se nós fazemos parte do povo de Deus, nos momentos mais terríveis da vida, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando tudo parece perdido, quando tudo parece acabado, Deus nos sustenta com a sua presença. Deus está presente nas tribulações. Em meio às tribulações, lembre-se disso, Deus está conosco. Apesar da dor, Deus não nos abandona. Em meio à tempestade, em meio ao medo, Deus nos oferece os nutrientes necessários para que possamos suportar a angústia. Nunca se esqueça disso, querido. Na calamidade, os nossos inimigos, as trevas, a morte, eles podem nos tirar tudo, mas eles não podem nos tirar a presença de Deus. E essa presença é tudo que nós precisamos para permanecer firmes diante das tribulações. Terceira e última verdade que o Salmo 46 nos apresenta. Em meio às tribulações, Deus é exaltado. Em meio às tribulações, Deus é exaltado. Leia comigo mais uma vez, versículos 8 a 11. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, em meio às tribulações, Deus é exaltado. Apesar de ter águas secretas para abastecer a vida lá dentro de Jerusalém, Ezequias sabia que aquele cerco não duraria muito, se durasse muito tempo. Uma hora ou outra a cidade ia cair. Então o que Ezequias fez? Como nós já vimos, Ezequias procura o conselho do profeta Isaías. E quando ele chega em Isaías, o que Isaías diz para ele? Vamos voltar lá para Isaías 37, rapidamente. Isaías capítulo 37, versículos 33 a 35. Isaías 37, 33 a 35. Portanto, versículo 33. Assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria, Ezequias: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Olha o que Isaías diz para Ezequias. Você não vai precisar, Ezequias, utilizar o seu pequeno exército para tentar conter os avanços dos assírios. Isso porque Senaqueribe, ele não vai lançar uma flecha sequer contra a cidade, porque o próprio Deus vai defender essa cidade. O próprio Deus vai afugentar os inimigos que vão fugir envergonhados, de medo. Mas como isso seria possível? Como um exército tão grande, um exército tão experiente na batalha, um exército como esse poderia ser derrotado por Judá, pelo povo de Ezequias? Isaías apresenta o plano de Deus, a estratégia de Deus a partir do versículo 36. De 36 até 38. Então o anjo do Senhor
saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, os seus filhos, Adrameleque e Sarezer, o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adom, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Uau! Durante aquela madrugada, o próprio anjo do Senhor saiu da cidade e matou 185.000 soldados assírios. Senaqueribe bateu em retirada, envergonhado. Voltou para a capital da Síria, Nínive. E ali a derrota final aconteceu. Uma conspiração ao trono. Ironicamente, enquanto Senaqueribe estava cultuando o seu Deus no templo, seus 2 filhos o assassinam e ele perde o trono. De fato, tudo o que Deus prometeu, Deus cumpriu. E destruiu os inimigos de Israel, de Judá. Volte para o Salmo 46. E é para isso que os salmistas querem que nós olhemos. Para essa vitória de Deus. Nos versículos 8 e 9, eles nos convidam a sairmos da cidade. Eles dizem: ei, o cerco acabou. Venham ver onde os assírios estavam acampados. E então, fora da cidade, nós contemplamos o que aconteceu com o exército assírio. Ficaram só os cadáveres, não ficou mais ninguém. Cadê o rei da Síria? Não está mais aqui. Os versículos 8 e 9 dizem que o Senhor deixou os seus inimigos desolados, Ele quebrou os seus arcos, Ele queimou as suas carruagens de guerra. E enquanto o povo de Deus está contemplando aqueles 185.000 soldados mortos, no versículo 10, Deus se dirige a eles, provavelmente através da vida de Isaías. E pela boca do profeta, Deus diz assim: aquietem-se. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Por meio dessas palavras é como se Deus estivesse dizendo: não se desesperem, acalmem-se. Se a luta é contra o meu povo, então a luta é contra mim. Lembre-se de que eu é quem sou Deus. Não são os ídolos de Senaqueribe, não são os ídolos de qualquer nação que seja. Eu estou acima de todos eles. Eu estou acima de todas as nações da terra. Não há exército capaz de me derrotar. Queridos, como é que alguém responde a palavras como essas? Bom, podemos responder junto com o povo no versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por que é importante lembrar disso? Você reparou que essas duas expressões, Senhor dos exércitos e Deus de Jacó, elas já apareceram antes, lá no versículo 7. O que elas significam? Já se perguntou sobre isso? Por que os salmistas escolheram exatamente esses 2 títulos para se referir a Deus? Bom, aparentemente essas 2 expressões estão ligadas uma à outra, e a chave em compreendê-las é estudando sobre a vida de Jacó, o Deus de Jacó. Quem foi Jacó? Você lembra quem foi Jacó? Jacó foi o segundo filho de Isaac. Isaac foi filho de Abraão. Abraão, lembra dele? É aquele homem a quem Deus prometeu que através da sua descendência, Deus abençoaria todas as nações da terra. Mas Jacó não parece se encaixar nesse tipo de herói. O nome de Jacó, literalmente, significa aquele que engana, o trapaceiro. Desde o ventre da sua mãe, Jacó agiu traiçoeiramente, e isso colocou ele em muitos conflitos. O maior de todos os conflitos que Jacó enfrentou na sua vida foi com o seu irmão gêmeo.
ele enganou o seu irmão. E ele roubou o direito que o seu irmão tinha de filho mais velho. Por isso ele teve de fugir. Fugir porque o irmão estava muito irado, o irmão queria matá-lo. Então Jacó foge. Durante anos, em fuga do seu irmão, ele também está em fuga de Deus. Ele ignora a vontade de Deus. Mas aos poucos o coração dele foi sendo amolecido pelo Senhor, até que Jacó entende que tem que voltar para sua terra. Jacó tem que enfrentar as consequências dos seus atos, ele precisa se reconciliar com seu irmão, e foi exatamente isso o que ele decidiu fazer. Então, no caminho de volta, Jacó passa pela maior tribulação da sua vida, a maior angústia da sua vida. Em casa você pode ler Gênesis capítulo 32. Eu vou fazer um breve resumo do capítulo. Quando Jacó está começando a sua jornada de volta para sua terra, Deus permite que Jacó veja aquilo que os olhos humanos não podem ver. Jacó vê a realidade espiritual. Aquilo que só o Senhor pode nos fazer contemplar. Aquilo que está lá o tempo todo, mas nós não vemos com os olhos da carne, os olhos de homem. Mas Jacó vê. Deus, naquele momento, abre as cortinas da realidade, faz com que os olhos de Jacó contemplem o exército de Deus. Os anjos, milhares de anjos ao redor de Jacó. E daquele dia em diante, Jacó entendeu que o Deus dos exércitos, junto com o seu exército de anjos, estava com ele. Se fosse para cumprir a vontade de Deus, de abençoar todas as nações, Jacó sabia, o Deus dos exércitos está comigo para me ajudar. O seu exército de anjos, os seus milhares, incontáveis anjos estão comigo e vão me ajudar a me reconciliar com meu irmão Esaú. Então ele continua na sua jornada de volta para casa. Mas durante esse retorno, algo inesperado acontece. Na calada da noite, Jacó ainda está com medo, ele não sabe se o seu irmão vai receber ele com ódio, com rancor, com mágoa, depois de tantos anos querendo matá-lo, ou se o seu irmão irá recebê-lo com perdão. Então o que ele faz? Ele espalha a família, ele manda em partes, e ele fica sozinho. E enquanto ele está sozinho, na calada da noite, um homem misterioso aparece e começa a lutar contra Jacó. Quem será esse homem? Jacó tenta se defender e Jacó luta com ele naquela noite. E a luta é tão intensa que o homem fere a coxa de Jacó, de forma que Jacó fica debilitado. Então naquele momento Jacó percebe que aquele não é qualquer homem. Na verdade, Jacó percebe que aquele é o próprio anjo do Senhor em pessoa. O mesmo anjo que matou 185.000 soldados assírios está lutando contra Jacó face a face. Por isso Jacó pede e implora ao Senhor: Senhor, me abençoe. Me abençoe na minha jornada. E o anjo do Senhor concede o pedido, mas com um detalhe. O Senhor muda o seu nome. Jacó, a partir de hoje, você não será mais chamado de enganador de Jacó, mas será chamado de Israel. Sabe o que significa Israel? No final, Deus é quem prevalece. Israel significa, no final, Deus é quem vence. Todos podem tentar combater Deus, mas Deus é vitorioso sobre qualquer um. E é assim que Jacó, cujos 12 filhos se tornam as 12 tribos de Israel, é assim que Jacó vai se encontrar com seu irmão Esaú. Ele não sabe se o seu irmão vai perdoá-lo ou se vai querer matá-lo, mas ele vai. E na jornada, na maior de suas tribulações, Jacó está em duas situações. Primeiro, ele tem o Senhor dos exércitos com ele. Todos os exércitos de anjos estão junto com Jacó para que Jacó cumpra a vontade de Deus. Mas a segunda situação em que Jacó se encontra é que ele está mancando. Ele está fraco. Ele está debilitado. Para que ele se lembre, o tempo todo, porque o nome dele foi mudado, que no final das contas a vitória pertence ao Senhor.
É Deus quem prevalece. E se Jacó quiser vencer, ele vai ter que depender de Deus, e não na sua própria força. Queridos, é isso que os filhos de Corá querem que nós lembremos, ao dizer que o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em meio às nossas tribulações, Deus é exaltado. Deus está acima de qualquer rei, Deus está acima de qualquer reino, Deus está acima de qualquer exército, Deus controla o exército dos anjos, Deus é o Senhor dos exércitos. E por meio desse exército, Deus protege o seu povo. No final das contas, Deus prevalece. Não há inimigo que se coloque contra Deus e contra o povo de Deus que não vai ser derrotado. Sim, Deus vai abençoar o seu povo. Mas durante a batalha, Deus vai lembrar o seu povo de que a vitória não é por causa da sua força, mas a vitória depende de Deus. Por isso, em meio às tribulações, o povo de Deus precisa depender dele. Talvez você esteja mancando até hoje, para que você lembre disso. Não depende de mim, depende de Deus. Essa é a terceira informação em meio às tribulações. Deus é exaltado. E um exemplo disso está na forma com que Deus venceu os assírios. A vitória de Deus contra os 185 mil assírios é só mais uma dentre tantas outras vitórias que Deus já concedeu ao seu povo. Quando você lê a Bíblia, você vê diversas vitórias que Deus concedeu ao seu povo. E querido, é só olhar para o passado e você vai lembrar de tantas vitórias que Deus concedeu à sua vida. Quantas não foram as batalhas, quantas não foram as tribulações. Deus estava presente, Deus estava exaltado o tempo todo, te sustentando, te conduzindo, te fazendo vencer os inimigos. Deus é exaltado. E essas vitórias, elas são um vislumbre para nós daquilo que vai acontecer no último dia, no dia em que Deus vai derrotar todos os seus inimigos de uma vez por todas. Então, diante disso, nós devemos nos aquietar. Aquietem-se. Em meio à tribulação, aquietem-se. Saibam que eu sou Deus, reconheçam as suas limitações, dependam exclusivamente da minha força. Eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou o Deus de Jacó, eu estou com vocês, eu estou com o meu povo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Queridos, essa é a mensagem que os filhos de Corá queriam transmitir aos seus leitores no Salmo 46. Em meio às tribulações, Deus é o nosso refúgio. Ele está conosco e Ele é exaltado. Em meio às tribulações, Deus é o nosso socorro, é o nosso refúgio e fortaleza. Deus está conosco e Deus é exaltado. Essa foi a lição que Ezequias e o povo de Judá aprendeu na ocasião do cerco de Senaqueribe contra Jerusalém. Você acha que a história acabou aqui? Ufa, final feliz. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Com o passar do tempo, os judeus esqueceram dessas verdades. E exatamente 104 anos depois dessa vitória, um outro rei de uma outra nação, uma nação que conquistou a Assíria, ele se levanta contra Judá e faz aquilo que Senaqueribe não conseguiu fazer. No ano 597 a.C., como disciplina a rebeldia do seu povo, Deus permite que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, consiga invadir Jerusalém. E Nabucodonosor acaba com tudo. Destrói a cidade, destrói o templo. E depois disso, Judá nunca mais foi a mesma nação. Judá passou a ser dominada por outros povos, perdeu o direito sobre a sua própria terra, nunca mais teve o culto no templo como antigamente. Mas o que aconteceu com aquela história de cidade inabalável? A morada do Altíssimo que não será invadida, conquistada. Será possível que os deuses babilônios são mais fortes que o Senhor dos exércitos? Se Jerusalém foi conquistada, Deus perdeu o seu lugar de habitação, onde Ele mora agora? Onde está Deus se a cidade de Jerusalém caiu? De forma alguma. Deus não caiu quando a cidade caiu. Acontece que para Deus aquela cidade terrena de Jerusalém sempre foi uma representação de outra cidade. Uma cidade perfeita, uma cidade inabalável, uma cidade eterna, a Nova Jerusalém.
Então, na verdade, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós podemos perceber que o tempo todo Deus quer mostrar para nós que aquele povo imperfeito, Israel, que os sacrifícios que são repetidos constantemente pelos sacerdotes, que o templo físico, onde os levitas estavam ministrando ali, o rei humano, frágil de Israel, e até mesmo a própria cidade de Jerusalém, que futuramente foi conquistada, todas essas coisas são uma figura de algo muito melhor que Deus estava para trazer ao mundo. Um dia Deus iria enviar um rei perfeito, um rei que realizaria um único sacrifício final para o perdão definitivo dos pecados do povo, um rei que tornaria esse povo o novo templo. E por meio desse novo templo, Deus habitaria na terra, através do seu povo, por meio do Espírito. E esse rei conduziria esse povo a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, a verdadeira cidade de Deus. E quando tudo isso acontecesse, Deus iria derrotar todos os seus inimigos, todos aqueles que fizeram mal ao seu povo, todos os poderes das trevas, em especial, Deus derrotaria a morte. E esse povo iria celebrar essa vitória junto com Deus e desfrutar eternamente da presença dele nesse novo mundo, sem a presença das trevas. Querido, é olhando para esse dia que o Salmo 46 deve ser lido. Olhando para o dia em que Deus começou a cumprir todas essas coisas. Cerca de 700 anos depois da escrita desse salmo, Deus enviou a esse mundo o seu próprio Filho. Deus em pessoa. Deus enviou seu Filho para sofrer em si mesmo a soma de todas as nossas tribulações, todas elas juntas. Naquela cruz, Deus desferiu o golpe final e o golpe fatal contra todos os seus inimigos. Naquela cruz, o Senhor dos Exércitos venceu Satanás. O Senhor dos Exércitos venceu a morte. E a prova disso foi que Ele ressuscitou ao terceiro dia. A morte não foi capaz de vencê-lo, de contê-lo na sepultura. Isso abriu caminho para que nós, pecadores, pudéssemos ser perdoados. Tivéssemos acesso à nova Jerusalém. Queridos, nessa cidade celestial, há um rio de águas vivas e cristalinas que nutrem a árvore da vida, de onde nós vamos nos alimentar para podermos viver eternamente. Nessa cidade santa não haverá mais espaço para o mal, não haverá mais espaço para a morte, porque o próprio Deus está no meio dessa cidade. Nela não há mais tribulações, não há mais lágrimas, não há mais dor. O nosso mundo nunca mais vai se abalar. Nessa cidade nós estaremos seguros para todos sempre. E para participar de tudo isso e desfrutar das palavras do Salmo 46, basta que nós paremos de lutar com as nossas próprias forças. Paremos de lutar contra a vontade de Deus. Deixemos de confiar no nosso braço e confiemos no Rei Jesus. Esse é o Rei que Deus enviou ao mundo. Em Mateus capítulo 1, 23, nós lemos que Ele também pode ser chamado de Emanuel. Emanuel, sabe o que significa? Deus conosco. Deus conosco. Sabe o que isso significa? Significa que o Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações, o Deus exaltado entre as nações, está presente entre nós, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Jesus é Deus conosco, é Ele quem nos conduz em triunfo para a nova Jerusalém, para a cidade celestial, mesmo em meio às tribulações dessa vida, até que nós cheguemos ao nosso verdadeiro lar, lá na cidade de Deus, que nunca vai ser abalada. Queridos, em meio às tribulações, quando o nosso mundo parecer desmoronando, leia, ouça, cante e ore o Salmo 46, lembrando que em meio às tribulações, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele está conosco. E Ele é exaltado. Amém? Vamos orar, queridos. Amado Pai, te damos graças pelo Salmo 46.
Te damos graças por essas palavras que nutrem a nossa alma, pela esperança que encontramos não em pessoas, não em governos, não em construções, não em bens, em dinheiro, em poder dessa terra, mas na esperança que encontramos em uma pessoa, o Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Obrigado, Senhor, pelas palavras do Salmo 46. Que elas tragam descanso para a nossa alma. Louvado seja o Senhor. Refúgio bem presente nas tribulações. Deus conosco. Deus exaltado. Louvamos o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.